Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lume Podcast. Eu sou o Theo Carvalho e tá aqui ao meu lado. Agora só chega a bater forte. A mulher mais linda dessa galáxia, minha esposa querida, amada, Morena Demande. Obrigada. Olá, gente, tudo bom? Cada dia mais linda. Uma vez ele falou que eu era a mais bonita da mesa. Eu fiquei tão triste. Só tinha você, né? Hoje vai ser um papo, como eu posso dizer, meio que imprevisível, porque a pessoa que tá aqui hoje é meio que imprevisível. É um amigo, acho que eu tenho alguns amigos perturbados e esse eu acho que é o mais, ou um dos mais perturbados. Mas são as melhores histórias. São as melhores histórias, é verdade. Samik, bem-vindo, irmão. Pô, que isso, bom demais estar aqui, bom demais, Morena. Pô, coisa que linda, maneiro, cara. Eu já vou começar fazendo uma pergunta, cara. Fui promovido. Hein? Foi promovido. Caraca. Manda. Eu já quero começar fazendo uma pergunta que é a seguinte, cara. Uma pergunta que é muito feita pra você, que é: por que você saiu de Portugal do nada e veio parar no Brasil, cara, para dar esse rolê, cara? Cara, eu saí de Portugal com a graça de Deus. Saí de Portugal com minha família para um momento incrível. A gente viveu um período em Portugal, um período fechado mesmo, né? Entre a gente, um período para nós, para a família, foi maravilhoso. E agora, eu preparei nesse tempo, eu produzi muita coisa, produzi um álbum, foi muito bom. A gente teve um tempo de introspecção, né? Maneiro. Não só meu, mas da minha casa também. E esse tempo a gente está tendo a oportunidade, cara, a bênção de poder estar aqui derramando um pouco do que a gente, ou tudo, do que a gente viveu nesse período, né? E tá vendo a família, tô tendo a oportunidade de mostrar o Levi também para minha avó. Cara, nasceu o filhão. Sim. Que maneiro. E, cara, tem sido incrível. Então a gente tá, eu sei que é clichê, mas não tem outra palavra para substituir, né? A gente está cheio de expectativa para os próximos dias. A gente acabou de chegar e vai ser incrível, vai ser maravilhoso, cara. Mas vão ficar quanto tempo? A gente fica 30 dias aqui. A gente fica o mês inteiro. A gente veio para ficar o mês inteiro. Que maneiro. Vai ser muito bom. E se quiser, eu acho que vale a pena. Calma aí, antes de fazer uma coisa que eu sempre esqueço, ainda bem que eu lembrei, que é o seguinte: pedir pra você que tá aqui, já se inscreve aqui no canal da gente. Romeu sempre me reclama que eu esqueço de falar, né, Romeu? Tô lembrando, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, tem um sininho aí. Por quê? Porque sempre tem galera interessante, papos muito bons aqui. E aí, quando você ativa esse, clica nesse sininho, o próprio YouTube te avisa dos vídeos novos. Então você faz isso, se inscreve, ativa aí, comenta aqui o que você tá achando, quem você quer ver por aqui nessa mesa e manda esse vídeo pra alguém. É de graça, não te custa nada e ajuda a gente pra caramba. É isso aí. E eu acho que vale a pena a gente já trocar ideia aqui sobre o seguinte, porque esse vídeo tá saindo hoje, sexta-feira, dia 5, e você já está em São Paulo. Isso. Começando sua agenda, cara. Sim. Você quer, de repente, já falar pra galera onde você vai estar nesses dias aí? Eu falo pra onde aqui? Aqui, ó, essa câmera aqui. Direto pra você. Então vamos lá. A partir do dia 5, primeiro de tudo, quem tiver alguma dúvida, entra lá no meu site, entra lá no meu site, www.samekmusic.com, e lá você tira qualquer dúvida dos lugares onde a gente vai passar, tem os horários. Eu acho que é muito mais fácil do que eu tentar dizer tudo detalhado por aqui. Com certeza eu não vou lembrar, mas fato é que eu estou tendo uma oportunidade incrível de passar por amigos, de passar por lugares que representam muito para mim, para minha família. E vou ter um tempo também com a minha família da Poema, São Paulo, a minha família Lume, e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Então, se você tiver alguma dúvida, você está mais do que convidado, mas se você tiver dúvida, não deixe de entrar no meu site, como eu mencionei aqui, entra lá e lá você tem acesso a todo e qualquer horário, lugar, enfim, tem até o mapinha do GPS, tem a opção de compartilhar com um amigo, e a gente vai ficar muito feliz de receber. Muita estrutura, cara. É muita estrutura. E aqui em Niterói vai estar na Lume dia 14. Lume dia 14. 10 horas da manhã. Pela manhã, às 10 horas. Pô, vai ser maneiro, cara. É isso aí. Eu realmente não me lembro tudo de cabeça, mas por isso que eu tô mencionando o site. Entra lá e,
enfim. No Instagram também? No Instagram também tem, mas o site tem mais detalhadinho, né? Você clica ali no mais informações, tá muito detalhado. Pô, que muito maneiro. detalhado. Que maneiro. Sammy, que me conta uma coisa. Quando eu escutei, né? Logo que tu lançou, o Theo já foi super empolgado no carro, né? Vamos escutar o som do Sammy, que eu nunca tinha escutado as tuas músicas autorais de agora, né? Mais aquelas desse projeto desse projeto solo, né? Desse Conheci EP que você fez. que vocês tocaram juntos. E também no Aurora, você tinha ouvido e tal. Do Aurora também. E eu achei tão fora da caixinha, né? As músicas. Eu achei muito legal, assim, porque a gente tá acostumado aos louvores, né? Aquela coisa mais clichê, enfim. E eu fiquei curiosa, assim, da onde que vem toda a tua referência, a tua bagagem, óbvio, né? Que conta muito, mas o que te inspirou nesse álbum? Sim, pô, que legal. Então, eu ouço... é uma mistura, né, óbvio, mas eu cresci ouvindo MPB dentro de casa, cresci ouvindo, Chuck Mangione, né, cresci ouvindo jazz, então os meus pais, eles já ouviam muita coisa, tanto da cultura brasileira, né, que na época a gente tinha, era um bom momento da música, na época que eu ouvia isso, consumia isso com eles, e sempre consumi algumas coisas de fora também, como dei o exemplo do Chuck Mangione e outros grandes artistas. Então, por mais que eu não, criança, né, não procurasse aquilo e colocasse, fosse uma coisa assim, fosse uma coisa mais reativa, né, eu estava ouvindo ali porque os meus pais estavam ouvindo, mas aquilo foi ficando guardado comigo, né, então sempre ouvi, meus pais ouviam Marina Lima, ouviam coisas muito legais, então cresci ouvindo Gilberto Gil e outros grandes aí arquitetos da música brasileira e fora do país também, né, ali na América. E aquilo foi, lógico, eu fui absorvendo aquilo, né? Fui absorvendo aquilo. Foi uma época muito boa. E aí, a partir disso, eu comecei a ter o meu interesse pela música, óbvio, né? E eu comecei a ouvir coisas, comecei a absorver também muita coisa da Inglaterra, comecei a absorver muita música de fora, realmente, né? E, volto a dizer, comecei a ouvir ainda mais música popular brasileira. Comecei a estudar violão, então comecei a estudar João Bosco, comecei a estudar comecei a ouvir Caetano, comecei a tirar algumas coisas ali no violão, me apaixonei pela bossa nova e comecei também... Muito legal, né? Comecei a ter acesso àquilo, absorver aquilo e aprender ali o violão, né? E foi maravilhoso. E aí eu fui guardando aquilo tudo. E claro que o músico, né, ele vai formando, a gente segue, né, em formação, a gente segue aprendendo, absorvendo, mas fato é que, e engraçado que mesmo absorvendo tudo isso e consumindo esse tipo de música, eu sempre servia a igreja. Muito né? maneiro. Então eu tinha ali os momentos de adoração, tinha muita coisa na época ali, vamos supor, vou dar um exemplo aqui prático. Na época ali a gente tinha grandes artistas, né? A gente tinha o Kleber Lucas com trabalhos, muito interessantes, que contribuíam bastante, bem legais, né? Então eu servindo a igreja, eu tinha os momentos de adoração com a igreja, né? Teus pais já te levavam para a igreja desde Sim, criança? eu sou nascido e criado no contexto da igreja, né? Nascido e criado na igreja. Seus pais, inclusive, conheceram meu avô. Exatamente. Né, cara? Da igreja do meu avô. Meus pais conheceram seu avô. Que meu avô pastoreava na Assembleia de Deus de Alcântara. Exato. Conheceram seu avô. Então, eu cresci nesse contexto de adoração e de serviço com a igreja, não só com relação à música, né? Mas sempre consumindo uma música, vamos chamar assim, sem fronteira, né? Sempre consumindo uma música de fora, sempre achando legal. Meu pai, lembro que chegava em casa com discos, assim, Brothers in Arms Que maneiro. Então... Dire Straits. Dire Straits. Então, eu sempre ouvindo isso, aquela guitarra toda, e aquilo foi tudo ficando dentro de mim. E eu lembro que quando eu tinha 11 anos, minha mãe falou assim, Sammy, que se você quiser, eu ensino você a tocar violão. Que legal. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Que barato. Eu pulei um pouco a ordem, né? Que eu comecei a falar de quando eu estudei o violão, a MPB e a bossa. Isso foi um pouco depois. Mas sua mãe toca violão? Não sabia. Minha mãe toca violão, cara. Minha mãe toca violão, toca legal. Seu pai canta? Meu pai canta, toca violão também, né? Então, na verdade,
porque você me perguntou das referências, então eu vou focar nessa questão da referência, né? Porque eu tenho mania de ser abstrato e acabar abrindo um monte de janelas e sair me perdendo aí nesses rolês. Mas, com relação à referência especificamente, eu ouvia muito a bossa nova, consumia esses artistas que eu falei, Gilberto, o Caetano, a Marina Lima. Sempre gostei muito daquelas levadas assim mais digitais, aquelas misturas todas que ela fazia ali. Mexia muito comigo, consumia muita música de fora também. E volto a dizer, e era muito importante também servir a igreja, né? E absorver tudo isso. Então, a minha cabeça sempre viu a música sem fronteira, sabe? E a galera na igreja? A galera não estranhava muito o seu jeito, talvez, de tocar? Porque normalmente as pessoas ficam habituadas com o que ouve-se sempre as mesmas coisas, então toca-se sempre da mesma maneira. Aí vem alguém com outras referências. Exato. E estranhava-se um pouco, mas na época, especificamente, nessa época eu comecei a evoluir, eu evoluí musicalmente, né, que eu comecei a aprender um instrumento. Eu servi a Assembleia de Deus, né? Olha que interessante. Que maneiro, cara. A igreja que eu tenho, muito carinho. E eu servi a Assembleia de Deus e tinha, assim, aquela questão da música, aquela questão da limitação, né? Porque eu já, nessa época, tocava guitarra. E aí, aquela questão de usar algumas coisas. Mas, assim, nada muito... não faça isso, não faça aquilo, não. Imagina não poder, né? Não pode escutar, porque eu vim, né... quando era novinha. Não pode escutar a música secular, não pode isso, não pode aquilo. Então, complicado, né? Tu trazer essas referências para... Ou não teve barreira? Sim, não, sempre há barreira, mas o que acontece, né? E até um ponto interessante pra gente ressaltar aqui. Eu tinha muita instrução da minha família, da minha casa, né? Então, por mais que eu ouvisse, eu estava muito tranquilo com relação àquilo, porque aquilo era arte. E eu não estava consumindo uma coisa, por exemplo... deturpada, não estava consumindo nada assim, mas eu estava consumindo uma boa música, né? Sim. Então eu sempre soube separar, por instrução da minha casa, por instrução dos meus pais, essa questão, por exemplo, meus pais nunca me disseram, é proibido se ouvir esse tipo de música, nunca. Por mais que alguém me dissesse, por exemplo, cara, balela, eu estou consumindo arte, estou consumindo uma boa arte, né? Não é uma mensagem, né? Não é uma mensagem diabólica, não é nada assim. Eu estou ouvindo algo bacana e eu fui crescendo naquele muito contexto, maneiro, né? Meu pai me deu esses dias, cara. Ele assinou para mim, ele me deu o vinil do Chuck Mangione. Que isso, cara? Que ele tem desde 18 anos. Que maneiro. Olha que legal. Tá lá em casa, eu botei na parede assim, nos meus quadros assim, eu botei moldurados assim na parede, eu botei lá assim, é maravilhoso. E eu ouço assim, eu fico alucinado, cara, eu viajo naquilo ali, né? Então, respondendo a sua pergunta, tudo isso foi essa junção, né, de toda essa música, né, fez uma mistura louca dentro de mim e parece que a minha música é uma mistura dessa coisa mais digital, né? Uma mistura do rock inglês, é uma mistura de muita coisa da Califórnia. Anos 80 pra caramba. Anos 80 pra caramba, muita coisa do Brasil, muita coisa de violão de nylon. É uma mistura a minha música, né? Parece que eu vivo meio que de fases, assim, sacou? E esse disco, ele foi um disco que eu tinha vontade de fazer esse disco há muito tempo. Ele tem muitas coisas digitais ali, se você reparar. Né? SMQ Volume 1, não é isso? O SMQ Volume 1. Para quem não ouviu ainda, ouça. SMQ Volume 1 em todas as plataformas digitais. Ouça sem pena, sem moderação. Tá bom pra caramba. Tá muito fora da caixinha. Obrigadão. Ele é um som mais intimista, assim, mais intimista, exatamente. Muito bom. Exatamente. Então, eu gosto. Então, falando, né, pegando o gancho desse álbum, o que eu fiz, e acho que vale mencionar, né? Nós tínhamos o Aurora, ali em 2017, né? E o Aurora tem as características do Aurora, que, óbvio, né? A gente sempre teve muita liberdade para construir as ideias, a gente teve muita liberdade, graças a Deus, de construir, né? E eu tenho muito orgulho do que a gente construiu no Aurora, porque foi livre, cara, foi genuíno, foi livre. É maravilhoso, né, cara? Nossa, a gente toca músicas do Aurora, né? Que legal, velho. Pô, e é um som que você ouve, você sabe, cara, é o Aurora que tá tocando, tem muita personalidade. Olha né, só cara? Isso, olha só, que legal, cara. E sempre foi muito, o Aurora
sempre foi muito orgânico, sabe? Sempre foi muito genuíno. Nunca foi algo em torno de mim ou de qualquer outro do grupo. Sempre foi algo assim, pô, vamos embora trocar ideia, vamos ensaiar, vamos tocar música. Foi despretensioso, aspas, né? Lógico, a gente queria fazer, mas foi uma coisa assim bem suave. E, na verdade, eu sempre tive vontade. Eu ouço alguns artistas, que eu vou citar o nome aqui, por exemplo, mas por exemplo, Portis é um artista da gringa que tem um som muito digital, umas baterias incríveis, umas programações absurdas. E eu sempre tive assim uma alucinação com esse tipo de som digital, sabe? Maneiro. Meio oitentista, uma parada. E eu sempre quis ter um trabalho desse jeito. Eu sempre quis ter um trabalho assim mais psicodélico, sacou? E a minha ideia era preservar o Aurora. O que é o Aurora? O Aurora é uma coisa mais... É um indie mais rústico, por incrível que pareça, sabe? É aquela coisa sem regra, ligou uma guitarra aqui, vamos tocar quase que... Eu não lembro qual foi a música que a gente produziu lá em casa, do Aurora, que a gente gravou uma guitarra no banheiro, no lavabo, botamos um ampzinho em cima do vaso sanitário, umas almofadas em volta. Exatamente, né? Cara, o Aurora era isso. Pô, muito demais. Maneiro, na verdade, eu faço isso até hoje, né? Mas a gente experimentava muito ali. Gravamos a guitarra no vaso, né? Foi, isso aí. A gente perguntou na internet, né? Falou, se você acha que essa guitarra ficou uma... Tem um motivo. Mas não. E aí, enfim, eu sempre tive esse desejo de levar minha música para esse lado. E não só pela questão artística, né? Por outras questões também que eu acho que vale a pena, de repente, a gente falar mais daqui um pouquinho para frente. Mas ainda respondendo essa pergunta, que não quero ficar enrolando muito para responder. Eu queria levar para um lugar, queria levar o som para um lugar, mas eu não poderia transformar o Aurora nisso. Sim. Eu tinha que preservar o Aurora, e eu tinha que encontrar uma maneira, porque, por exemplo, o Rafa, ele não é 100% chegado nesse som, sabe? O Teles, por exemplo, em algum momento não é 100% chegado nesse som, o Rodrigo. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Sim. Né? Porque nós somos um grupo, afinal. Então, perfeito. O que surgiu? Cara, o Samick, né? o SMQ, o Samick, é uma maneira de preservar o Aurora, o que é o Aurora, né? E eu ter essa liberdade de criar alguma coisa que a minha mente também, sabe, caminha por esses lados, entendeu? Então, esse álbum, eu me tranquei lá, em Portugal, me fechei na minha casa, desmontei a minha sala inteira, fiz ali uma área criativa, um espaço criativo, e comecei a trabalhar nas ideias, comecei a fluir, tive uma oportunidade incrível de trabalhar com caras que eu admiro muito na música, né? Por exemplo, com Gabs Eubank, com o Felipe Costa Guita, legal, né? Só guitarrista fraco, né? Outros grandes músicos, o Jamba, o André Lafayette, que são caras que eu valorizo, são artistas assim, alto nível. O próprio Rodrigo, né? Enfim, o Rafa, o próprio Teles também, sugerindo ali arranjos e tal, mesmo à distância. O Teles ainda pegou um pouco dessa produção, o início dessa produção em São Paulo, que eu comecei ainda a pensar algumas coisas em São Paulo. Enfim, nesse álbum, eu viajei, cara. Eu falei assim, eu vou viajar nas ideias. Sem compromisso com nada, vou viajar sem limite. Liberdade, né? Vou viajar sem limite. Então, eu pensei em criar um álbum com tudo isso que eu trazia, essas questões mais digitais, né? Essas guitarras mais psicodélicas, né? Pouca influência, às vezes, de reverb, ou às vezes eu até usava, né? E, enfim, um slap delay na voz, sabe? Uma coisa assim. Eu falei, eu vou viajar nessa ideia sem limite, de maneira independente, sem pensar se isso vai, sabe? Nossa, mas você é franciscano. Não se trata disso, tipo assim, não precisa de dinheiro, não é nada disso. Mas não foi essa a ideia. Eu falei, cara, eu preciso gerar algo que como é que se faz? Trazer uma realização pessoal, talvez. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso acontecer, né? E eu fiquei muito tempo trabalhando duro naquilo, e virando noites, e virando, e trabalhando, e gravando, e enfim... Mas deve ser muito gostoso o processo, né? É bom demais. Eu amo, né? Fez tudo sozinho, em casa? Como é que foi isso? As ideias, sim. As ideias em casa. E gravávamos de maneira remota, né? Porque, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor hoje, é possível, né? Então, gravei com alguns artistas de maneira remota. No caso, o Jamba, que é um grande baterista,
Para quem não conhece, não segue, @IsaacJamba. É um cara extraordinário, um baterista extraordinário que está voando aí na América. Jamba, beijo, amo você. E o Jamba, por exemplo, gravei junto com ele ainda em Miami. Que maneiro. Gravamos essas baterias numa boa sala e tal. Então isso é uma ideia que tá desde quando você estava em Miami? Sim. Que maneiro, achei que isso tinha surgido lá em Portugal. Eu juntei um monte de coisas, cara, nesse álbum. Eu juntei coisas que eu já tinha. Essas canções, eu vivi essas canções ao longo de 10 anos da minha vida, né? Caramba. Eu tenho essas canções guardadas, algumas canções que eu nunca havia gravado, guardadas há 10 anos. Eu fiz uma conta, falei, pô, eu tenho essas canções há 10 anos. E aí eu fui, rearranjei essas músicas dessa maneira. Então, se você reparar, ouvindo o disco, tem sobras, né, na faixa ali, que é uma parada bem psicodélica mesmo, para quem... Eu pensei, né, eu falei, cara, eu tô no meu carro, tô dirigindo, eu quero ouvir isso. Samick, mas isso o nego vai dar skip. Né? O nego vai dar skip na plataforma. Eu falei, cara, não quero nem saber, irmão. Cara, eu quero que o cara esteja viajando ali, ouvindo uma guitarra sobrando, um momento de introspecção. Porque o que eu pensei, como a música tem uma mensagem que eu vivi, uma mensagem em Jesus, assim, em momentos de dor, em momentos de alegria, em momentos de conversa, vai que o cara tem um momento também de reflexão em Cristo, né? E eu preciso pegar essa música e fazer com que haja esse momento no final para o cara refletir, inclusive, sobre o que foi cantado. Porque hoje em dia tem esse lance da música muito formatadinha, né? Tem que ter uma intro rápida e aí tem que ser mais limpinho, um formatinho. Exato, né, que é o quê? A estrofe, né? A estrofe, o verso, estrofe, ponte. Isso aí. Desculpa, um especial no final. Estrofe, refrão, estrofe. Refrão, ponte. Isso aí. Mas, cara, eu vou confessar que quando eu faço devocional, eu procuro música assim, que não seja esse formatinho, porque tem momentos que realmente eu gosto, a hora que eu tô orando, de botar música. Porque às vezes eu vou cantando, daqui a pouco eu tô orando, daqui a pouco eu tô cantando de novo. Exato. Então, se ela tem essas nuances, é muito legal, né? A música tem que ser viva, né, cara? Eu falo exatamente isso. A música, ela é 100% espiritual, cara. Eu tô muito convencido de que a música é 100% espiritual. A música teve presente ditando todas as revoluções. Cara, eu vou falar, depois que eu aprendi isso, ficou muito, assim, fazer os devocionais, orar junto com a música, eu vou falar, ficou bem melhor. Não é que já era bom, ficou muito mais intenso, sabe? Porque não fica aquela oração certinha, tem que orar. Não, eu vou indo realmente no espírito, sabe? Sim, existe um flow ali, cara. É muito legal. Existe um flow ali. Gente, experimentam, é muito bom. Isso aí, você de casa que não experimentou ainda. Escutando o Samick. Legal. Bom demais. Então eu pensei nisso. Falei, poxa, eu vou dentro desse álbum eu vou deixar esse espaço também. Sim. Para o pessoal refletir. Então eu não me atentei aos padrões de BPM, eu não me atentei aos padrões de linguagem das músicas do hype de hoje, né? Eu realmente não me atentei, eu precisava daquilo, né? E acabei achando isso fantástico. Eu falei, cara, isso é maravilhoso, quando eu vi esse álbum acontecer, eu tive um alívio, eu falei assim, cara, pô, glória a Deus, mano, que coisa linda. Que maneiro. E no que diz respeito à letra, o que eu me cobro muito é a questão da coerência, é a questão da coerência com a Bíblia, né? Eu preciso ser coerente, né? Eu não posso... Então, por exemplo, se eu canto algo sobre o Senhor, né? Se eu canto algo pro Senhor com base na literatura, com base na Bíblia, eu preciso ser fiel àquilo, eu não posso errar. Então, cara, o Espírito Santo me ajuda, sabe? Eu não posso... Porque a música, voltando a falar isso, ela exerce uma influência absurda. Sim. Então, uma coisa que se cante e que seja... que não vá ali de acordo com a Bíblia, por exemplo, você está distorcendo o Evangelho. Né? Como você fala, né? Na hora da pregação, as pessoas estão passivas escutando. Exato. E quando eles estão louvando a gente, né? É a hora que Exato. Na música, é isso aí, uma questão ativa. As pessoas estão cantando, declarando. E isso, você participando de um culto, numa reunião. Depois de 2 semanas, você pergunta o que o cara pregou, dificilmente você vai lembrar. Agora, música, cara, música fica na cabeça. A música é isso. A música é exatamente isso, cara. Então, olha, já chorei em algumas pregações, mas chorar na hora do louvor, assim, pois né, é muito mais. A música é muito poderosa, cara. É muito poderoso, é muito sério, é uma questão seríssima. É isso aí. É uma questão seríssima. Então, esse álbum, eu tive, graças a Deus, essa liberdade de fluir nisso, sabe? De fluir nisso, de lembrar de todas essas referências, que eu estou já há um bom tempo aqui falando disso, inclusive peço perdão, mas juntar todas essas referências artísticas
né? De repente alguém pode dizer, cara, pô, Sam, mas como é que você pode tirar uma referência positiva de um Gilberto Gil, por exemplo? Cara, o Gilberto Gil é um grande artista. É um artista excelente, Sim, monstro, é uma pérola que a gente tem. Então, se ele canta sobre o que ele acredita, já é uma coisa dele. Né? Mas artisticamente ele vai passar. É que a gente retém o que é bom, né? Infelizmente ele vai passar. E se a gente olhar para o Brasil de hoje, é triste. Sim. Eu acho triste, por quê? Porque nós empobrecemos artisticamente, né? Nós perdemos o refino. Pois é. E a gente estava num caminho muito bom, né? Na minha opinião. Minha opinião. Essa semana me deu uma nostalgia e eu comecei a ouvir algumas bandas antigas, né? Cristãs. Eu ia falar sobre isso, inclusive, esqueci, mas fala aí. Porque eu comecei a fuçar, porque pra mim a banda preferida da vida era Rebanhão, né, cara? Pô, Rebanhão, mano. Pô, Janires, eu comecei a ouvir aquilo, cara, é maravilhoso, eu tinha todos os álbuns de vinil, e quase não tem no Spotify, né? Os caras estão em outra parada, né? Isso aí. Os caras já, entendeu qual é? E o louco é que, na época, você ouvia os caras fazendo MPB, com rock and roll, baião, um pouco de jazz no meio, né? Não tinha limite, cara. Não tinha. E os cristãos falando, cara, isso aí os caras devem ter pacto com o diabo. Sim, como sempre. Como sempre. Na verdade, eu deixei de citar as influências cristãs que eu tinha também, que meu pai também ouvia. Pô, desde, vamos lá, Álvaro Tito. Cara, foi uma mistura na minha cabeça, mano. E isso, por exemplo, veio desde a era, sei lá, vamos falar assim, Shirley Carvalhais até, do pentecostal, do batista. E eu passei por poucas igrejas na minha vida, né? Mas eu tive a oportunidade também de viver a cultura da batista. E aí eu cantava na Assembleia os corinhos de fogo, absorvi tudo aquilo, por exemplo, e depois na Batista eu cantava o cantor cristão, né? Sim. A harpa cristã lá. Harpa na Assembleia. Harpa na Assembleia, o cantor cristão. Então aquilo tudo, cara, foi ficando armazenado dentro de mim de uma maneira que, juntando com toda essa referência artística, né, de tendência na música que eu tinha de fora, eu misturou tudo isso e deu uma doideira na minha cabeça, sabe? Sim. E esse disco, eu tive muito isso. Em resumo, juntei tudo isso, juntei toda essa referência, juntei as minhas histórias, que são canções que eu realmente... aquelas canções que eu vivi com Jesus, sabe? Vivi mesmo de dores, de problemas, de situações onde eu só tinha ele para recorrer, assim, e eu olhei para trás, regravei essas canções, escrevi também algumas delas nesse período mesmo em Portugal. Escrevi, inclusive, outras canções que eu vou gravar nos próximos trabalhos. Que legal. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Minha mente não parou. E essa questão, né, de eu não achar esse bloqueio, né, de eu não ter esse bloqueio, de eu simplesmente ter essa liberdade de produzir, a minha cabeça ela foi... Falei, cara, quer saber? Eu vou... Então, assim, eu não vou falar agora, não vou dar spoiler, mas eu já trabalhei em pelo menos 2 projetos pra frente. Caramba. Que irado. 2 projetos pra frente. Mas não tem impressão de quando a gente começa a produzir, aí mesmo que vem uma enxurrada, eu não sei, porque... Abre a torneirinha da criatividade. Tinha uma época que eu tava sempre com a minha câmera do lado, sempre, porque eu trabalhava todos os dias com ela. O meu olhar ficava muito mais atento, era impressionante, eu olhava para qualquer lado, eu via fotografia, eu tinha que andar de carro com a câmera do meu lado, porque era uma doideira. Então. E aí, conforme foi, né, eu fui apagando, parece que a chaminha foi apagando também. Você está vivendo aquilo, você está ali naquele fluxo. É isso aí. Então, foi incrível. Esse tempo em Portugal, produzindo o SMQ Volume 1, foi incrível. Por quê? Porque eu mergulhei naquilo ali. Sabe? Mergulhei naquilo ali. Então, quando fritava um pouco a cabeça, eu saía, ia para um matagal tomar um café. Ia para o matagal, fazia um cafezinho no matagal. Tem umas fotos para longe. Tem altas paradas. As fotos, assim. Gente, as fotos dele, eu acho lindas. E os vídeos também que você tá fazendo para tudo perto de casa. Cara, maravilhoso. Você no mato com um setupzinho pequenininho. As fotos são simples, mas elas são muito singelas. São bonitas, eu não sei explicar. Tem uma sensibilidade muito delicada nas fotos, é sério. Valeu, que legal. Legal. Acho que é verdade, né? Eu realmente estou ali. Então, uma coisa que eu prezo muito nisso tudo é celebrar, é guardar a verdade, né? Tipo assim, é que seja genuíno. Sim, é muito você nesse trabalho. Que seja genuíno, cara. Não tem...
não tem fake na parada, Sim, sacou? Eu vou ali, gravo e tem gente passando na rua, eu, beleza aí, tal, não sei o quê. Eu queria ter essa cara de pau. E Sami que é um cara autêntico, né? Mano, e ali onde eu moro é muito louco, porque o pessoal não tá acostumado, né? Então eu tô na rua com o setup todo ali montado, gravando, é uma doideira. E ali no lugar onde eu moro, eu vivo no Porto, né? Então no lugar ali é muita história, cara. Isso tudo me inspirou muito. Que legal, né? Então cara. foi essa introspecção, ela, eu acho que externou muito nesse álbum, né? Sim. Muito nesse álbum. E eu acabei olhando para esse álbum, falando dele, imaginando esse álbum, um álbum de braço na janela, dirigindo um carro, pegando uma estrada. Legal. E recebo muito esse feedback, né? Tipo, caraca, esse álbum é muito bom para pegar a estrada e... Nós ouvimos juntos no carro, e né? deixar em modo loop, legal. Eu ouvi primeiro sozinho e depois eu juntos já nós vou ouvimos no carro. botar, eu não tinha me ligado, vou fazer devocional com ele. Pô, maneiro, que legal. E com Ah. relação a devocional específico, tem novidade também nesse sentido aí, viu? Só posso falar assim, vai vir coisa, cara. Música? Música, vai vir coisa. Legal. Fazer Enfim. E cara, a gente tem que falar de Aurora, né? Aurora. Eu lembro quando a gente tava na Barra, produzindo um álbum lá no estúdio do Fegali, na Barra, lembra? Sim. Correria, e aí a gente sentado numa mesinha do outro lado, na frente do estúdio, assim, na rua, e você falou, cara, eu tô começando uma banda com Rafa, com Digão, e o nome é Aurora. Cara, eu lembro disso, falei, cara, que é o nome de uma senhora, né? Que nome incrível, cara. Eu já achei o nome maravilhoso, cara. E aí depois que eu fui ouvir as músicas, né? Quem batizou foi o Rica, quem deu ideia foi o Rica. Foi Rica? Que maneiro, cara. O nome bom demais. Foi bom, na hora ficou estranho. Eu falei, pô, esse é o nome de uma senhora, velho. Nome de marca de salsicha, né? E de onde que ele tirou isso, sabe? O Rica? Cara, eu não me lembro. Eu sei que a gente tava no estúdio produzindo as primeiras canções. Aí ele falou, cara, Aurora é um bom nome. Põe Aurora, cara. Porque eu lembro que na época nós queríamos Sonora. Que era um nome legal. Também bom. Legal, né? Ele falou Aurora. Eu falei, pô, Aurora, cara, mas é esquisito. Aí os meninos começaram, pô, cara, é esquisito, então é bom. Né? Nem tudo que é diferente, né? É de fato feio. Então a gente falou, cara, pô, vamos embarcar nisso daí, vai ser bom, cara. E acabou que depois a gente embarcou na ideia. Engraçado que quando ele sugeriu, tinha um livro no meio do estúdio assim que a gente pegou lá e tinha lá escrito Aurora. Que maneiro. Uma viagem. A gente falou, é Aurora mesmo, então acabou. Ninguém fala mais nada não, é Aurora e tá certo. Vambora. Legal, cara. E como é que tá a história do Aurora hoje? Porque o Rafa tá em Atlanta, o Rodrigo em São Paulo, você em Portugal. E aí fizeram um clipe aqui, não foi? Aqui, exatamente aqui nesse prédio, né? Eu adorei, A gente fez um clipe aqui. Então, o Aurora, a gente, falando nessa questão ainda desse coletivo, né, dessa amizade, dessa liberdade que a gente sempre teve esse feeling, né, de entender, de discernir o tempo do Aurora, de discernir as nossas fases, de discernir onde nós queríamos chegar. Sempre foi muito claro pra gente, né, o Aurora enquanto missão, sacou? Então, hoje, respondendo a sua pergunta, o Aurora, ele é um projeto que a gente vai trabalhar, o Aurora não acabou. Legal, claro, o Aurora não acabou. Olha aí, boa notícia. Então, a gente vai continuar trabalhando o Aurora, mas de maneira mais esporádica. Né? Então, por exemplo, a gente quer muito, cara, reunir uma galera aqui em Niterói, e a gente cantar as músicas, e tem músicas também do Aurora que ainda não foram gravadas até hoje e que não cabem no Summit. Entendi. Entendeu? Então, essa relação é muito louca. E eu acho que é muito bom a gente ter o desafio de discernir isso. Né? O que é Summit e o que é o Aurora. Sim. São coisas distintas, cara. O Aurora não sou eu. E um lance que, assim, pelo que a gente se conhece, né? Então, um lance que eu sei é que você não tá preocupado com questões comerciais, de seguir algum tipo de padrão. Então, o que eu percebo é que, musicalmente, isso também se revela, né, cara? Quando você, seja com a Aurora, com o seu projeto. Então, essa liberdade que você tem, cara, eu acho que é isso que traz essa questão. Cara, a hora que eu tiver a fim de fazer isso aqui, quem sentir que é pra fazer, vai rolar. A hora que sentir que não é pra fazer isso, vou fazer uma outra coisa aqui, que tá tudo bem. Sim, exatamente. Eu acho que é um ponto, inclusive, pra gente abordar um pouco mais pra frente, mas nós somos, cara, imagem e semelhança do artista, do criador, do perfeito.
sabe? Então, a gente tem que fazer mais de uma coisa, cara. A gente pode fazer e sabe fazer mais de uma coisa. A gente tem que ter essa liberdade, essa sabedoria de saber mexer com os projetos e não ter a nossa mente fechada para uma coisa só. Né? Eu estou muito convencido disso. Muito bom. Que a gente precisa ter. Por quê? Porque eu até falei esses dias, respondi numa caixa de pergunta, né? Me perguntaram isso. Né? Quando você descobriu que deveria viver só da música. Então eu respondi, falei, olha, eu estou muito convencido de que a gente precisa fazer mais de uma coisa. Por quê? Eu, em 2017, passei a ter a música como a minha principal atividade, né? Mas eu não deixei de fazer outras coisas em momento nenhum, né? Então, por quê? Porque outras coisas ou outra coisa que você faça pode sustentar, né? Vou falar mesmo, pode sustentar a liberdade de você continuar muito bom. Produzindo aquilo daquele jeito, né? Sem ter que você se prender a alguém, né? Sem ter, você não vai se prender a alguma estrutura, né? Você não vai se prender a um, né? Enfim, acho que ficou claro, né? Você não precisa se prender a absolutamente nada. Até a prazos, a modelos. Exato, exato. Então, você... E onde eu quero dizer, mas isso é, no caso, uma rebeldia? Né? Isso é, no caso, você andar sozinho? Não. É você ser livre em Cristo, porque é uma baita responsabilidade você ser livre em Cristo, porque você tem que discernir. Né? Você precisa saber com quem você vai andar, você precisa saber que tipo de acordo você vai fazer. É em Jesus, mano. De acordo com aquilo que ele soprou no coração, sabe, da gente. Então, é um desafio que talvez muita gente pensa, por exemplo, enquanto eu trabalhava para alguém, um exemplo, né? Eu tinha uma carteira de trabalho assinada, um exemplo, para ficar prático aqui. Eu tinha uma carteira assinada e eu ia ali e batia o meu cartão, né? Um exemplo, eu batia o meu cartão de 9 às 6, em horário comercial, play, e depois dali eu ia para casa e não me preocupava. E tem ali do outro lado o empresário, que era o contratante, né, que tinha toda a dor de cabeça e as preocupações de gerir a empresa e tal. E é engraçado quando você pega esse cara do CLT, do contexto do CLT, e ele vai para o outro lado e ele se torna um empresário, ele fica, caramba, cara, era isso aqui, que loucura. Que saudade, né? Que saudade. Mas é até prazeroso porque ele, através dele, ele vê tantos empregos, né, e tanta coisa acontecendo ali através da empresa, ele vê que aquilo ali vale a pena, mas ele fala, cara, que loucura que é isso aqui. Então, é só um exemplo de que não há peso nisso, mas essa liberdade de produzir de acordo com o que o Senhor soprou no coração da gente, ela é latente, cara. Ela é uma coisa do tipo, eu preciso guardar isso com zelo, sabe? Eu preciso saber com quem falar, eu preciso dizer não. Eu preciso, às vezes, dizer, cara, Deus te abençoe, meu irmão. Entendeu qual é? Não, a resposta é não. Se a gente ficar amarrado numa caixinha, como é que a gente vai conseguir atingir pessoas que a gente não atingiria dentro dessa caixinha? Pois é. Né? Exatamente. Então, é uma forma da gente se desprender e conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis, porque uma música muito careta, né, uma música muito gospel, tem gente que não vai escutar, não vai chegar. A pessoa não... De repente, uma música... Sim. Já fora da caixinha, outras pessoas vão ter acesso. É porque a verdade é que tem público para tudo. Isso que eu ia falar, eu ia dizer exatamente isso. Eu não me julgo diferentão, eu não acho legal, eu não uso roupa velha para poder atrair atenção, um exemplo, né? Vintage, para poder atrair atenção e mostrar o quão eu sou diferente, o quão a minha música é diferente. Cara, eu sou o Samik que sirvo a igreja do Senhor, eu não sirvo tocando, não sirvo ministrando, eu sirvo a igreja. Né? Que seja carregando cadeira, que seja limpando uma calçada ou um chão, não importa. Eu amo a igreja de Cristo, cara. Mas você tem uma alma artística, cara. Tem uma alma artística. E isso traz essa liberdade também. Exatamente. Né? Mas quando a gente se conheceu, eu sei que você citou como exemplo a questão de CLT e tal, mas quando a gente se conheceu, cara, o Samik era gerente de banco, né? Pô, imagina de terno e gravata. Gerente de banco? Não, Você já me imaginou aí de terno e gravata, cara? Mas eu lembro que todo fim de semana você tinha que fugir pra algum lugar com a família pra dar uma... Sim, era muito estressante. Uma relaxada, né, muito estressante. Cara? Eu tinha metas astronômicas e uma das metas que eu tinha, inclusive... que eu não podia deixar barato, era a meta de ficar doente. Essa fazia questão de bater todo mês. Mas foi um período muito bom, né? Foi um período muito bom. Aprendi muito. Foi uma década da minha vida. Caraca. E foi um período que é engraçado, mas falar para você aí de casa, ou você que tá ouvindo,
foi um período muito produtivo, inclusive artisticamente, tá? É mesmo? Escrevi muitas canções, minha cabeça, tipo, não parou nesse período, né? E isso que é engraçado, voltando a falar sobre essa questão de fazer mais de uma coisa, né? Uhum. Tipo assim, sabe que você trabalhava ali, você se estressava. Não, eu estava ali construindo a minha vida, parte da minha vida também, mas eu não deixei de ser produtivo, cara. Uhum. Né? Eu já tive momentos de como é que se fala? Nebulosidade artística, não, de bloqueio criativo. Fora desse contexto capitalista, já tive bloqueio criativo, vivendo de música. Sim. Mas ali dentro eu não tive bloqueio criativo, eu estava produzindo muito. E eu lembro que eu escrevia canções, eu escrevi Pão do Dia, por exemplo, com o ukulele na mão. Escrevi inteira Pão do Dia, sabe? Com o ukulele na mão e comecei a escrever outras coisas também. Nesse período do banco que eu ficava exausto, cansado, que foi um período muito bom para mim, importante para mim e para minha família, mas eu não deixei de ser produtivo. Então isso mostra que a gente deve estar envolvido em outras coisas. Tem muitos artistas que, por exemplo, pensam que é uma derrota você ter que, aspas, abandonar a música e trabalhar num mercado, ou trabalhar numa empresa, ou trabalhar como assistente administrativo. Uhum. Não, eu vou largar a música para isso. Não, cara, você não vai largar a música para isso. Você vai fazer isso muito bem, você vai produzir, você vai ser produtivo, você vai trabalhar ali na sua empresa muito bem e em determinados momentos você vai também produzir, derramar, sabe, se você é artista, né? Enfim, isso para qualquer área, viu, cara? Eu tô falando da música, da arte, porque é o que eu faço, né? Enfim. Nós temos um amigo em comum, eu não vou citar o nome porque o dia que ele estiver aqui na mesa, ele conta. Mas que ele tem músicas lindas que ganharam o Brasil e ele falou, cara, eu tô passando por uma fase muito difícil, muito ruim, mas ao mesmo tempo eu não reclamo porque foi em fases como essa que eu escrevi as músicas mais lindas. Olha isso. Inclusive a música dele mais estourada foi num momento muito difícil. Mas é sempre assim. Falou, cara, acaba aproveitando, né? Não tem jeito. Né? Olha, a verdade, ela salta de qualquer parada, velho. A verdade, ela salta de um quadro, ela salta. A verdade é aquilo que atrai, sabe? Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque a verdade, ela salta. Então, as canções, elas precisam ser verdade, não chat GPT. Elas não têm que ser o hype do Google, das palavras mais buscadas, sabe? Ela tem que ser verdade, ela tem que ser vivida, cara, sabe? Isso a gente tem que voltar o nosso coração cada vez mais para isso, para essa verdade. Então, por exemplo, para as histórias que a gente vive, sacou? Eu acredito, né? E vou largar uma aqui, mas eu acredito que... Eu acho que... eu não acredito que seja impossível o Senhor dar uma canção para alguém, mas eu acredito que o Senhor inspire canções. Né? Então, por exemplo, eu sou inspirado e movido em Jesus, em Cristo, para devolver a Ele, sacou? Através da arte. Eu não me vejo ali, não me vi até agora em nenhum momento, né? O Senhor falando, sabe, que pega uma caneta aí que eu vou te dar uma música agora. Não que eu duvide que isso aconteça, mas comigo, por exemplo, nunca foi assim, mas eu estava sempre inspirado, né? Ou num momento de adoração encharcado ali naquela, como por exemplo Nós Já Conhecemos, é uma canção desse álbum no SMQ Volume 1, a gente estava ali encharcado, pô, experimentando a presença de Deus absurda, só me restou cantar, e pô, nós já conhecemos tua face, e nós já conhecemos, e pô, a gente foi bebendo daquela presença, foi incrível, mas num momento espontâneo, onde a gente estava ali, né, mas a gente é inspirado por Ele, né, a devolver a Ele através da arte, né? Ou através da sua área, enfim, não importa o que você faça, mas é assim que eu vejo, cara. E eu tenho, inclusive, você falou essa questão de coisas que surgiram em momentos espontâneos de adoração. Eu tenho aqui no celular, inclusive, coisas gravadas. Não, o dia que ele descobriu isso, ele foi no... Pô, eu sempre tive quando a gente tava tocando junto. Você deve ter sala do banquete, você tem sala do banquete. Tem quando passar isso, velho. Tem quando a gente escreveu. Eu tenho isso, cara. A gente fazendo, a gente produzindo, a gente criando os arranjos. Eu tenho tudo isso. Tem uma noite que ele começou a achar tudo, eu fiquei impressionada. Eu cheguei a me arrepiar aqui agora. Eu tenho coisas de, tipo, a gente tocando e ministrando em alguma igreja, em algum lugar, em espontâneo, rolando, e que depois viraram canções que a gente gravou e produziu. Sim. Porque eu sempre tive o hábito que tô tocando e tá rolando alguma coisa. Eu já deixava o celular pronto pra rec. É assim mesmo. Sempre fiz isso. É isso aí. Então tem muita coisa aqui. Tem coisa sua, tem coisa do Felipe, tem coisa do Isaac. Pô, cara, tem um monte de coisa aqui nesse celularzinho. A gente precisa viver isso aí. A gente Pois precisa viver isso aí. Porque, por exemplo, esses dias, pegando esse ponto, esses dias eu tava olhando pra sala do banquete e falei assim, cara, essa música é extraordinária, cara. Ela é linda. Maravilhosa. Essa música é extraordinária. Mas ela tem coerência, ela tem verdade bíblica.
E ela fala de um contexto de união, ela fala de algo totalmente fluido. Nós estávamos ali. Foi Fortaleza? Onde foi que a gente Eu não me lembro. A minha cabeça... Eu lembro exatamente como foi. Sei que a gente estava junto em algum lugar, em algum hotel. Não, a gente começou a escrever. E era no Brasil. Em algum lugar por aí. Mas vou te falar, foi numa salinha de uma igreja. Eu lembro que a gente tinha acabado de ministrar, foi naquela correria de agenda que a gente ministrava 2, 3 vezes num dia. E aí a gente tinha acabado de fazer o período de música. E alguém foi pregar e falou, cara, a gente precisa descansar. Ele foi pra uma salinha, aí chega o Isaac. Meu irmão, a gente tá aqui pra descansar não, pô. Com o violão na mão, vamos compor. Lembro disso. Lembra? Lembro disso. Aí você falou, cara, tem um lance que tá na minha mente, veio no avião. Foi sala do banquete. E eu falei, cara, peraí, deixa eu só ir no banheiro. Eu só preciso ir no banheiro e já volto. Enquanto eu fui no banheiro... Eu voltei com uma frase na cabeça. Falei, cara, tem uma frase, não sei o que vocês estão fazendo, mas tô com uma frase aqui. Eu vi com a frase... A mesa que você preparou. Que você preparou pra mim. Assim, cara, tem tudo... E aí, essa música é fantástica. Foi isso. E a Vicky também chegou com... A Vicky tem muita dificuldade pra compor. A Vicky espirra, sai 3 canções. Ela pega um jornal, faz uma canção que você chora. Pior que é isso. Sei lá, qualquer texto na mão dela falar, canta aí. E ela pega um texto e ela canta. Vitória, toma vergonha. Lindo. E o seguinte, cara... Foi muito forte aquilo. Aí eu tava ouvindo esses dias a Sala do Banquete, pensando até, eu falei assim, poxa, eu vou gravar essa música de novo, eu não sei não, tem coragem? Não sei, pô, quem legal, sabe? Hein? Agora com arranjo maneiro, não sei, quem sabe, hein? Falei, legal, não sei, será? Não sei. Será você aí? Eu acho, hein? Aí eu ouvi assim, eu falei, caraca, a música me pegou de novo, cara. Eu falei, cara, Jesus, essa música é incrível, cara. Essa música é incrível, é poderosíssima. Poderosíssima pelo que a gente está cantando e poderosíssima pelo que a gente viveu ali, cara. Então, voltando a falar dessa questão, a verdade salta, cara. A verdade salta. Então, não é uma canção para entreter. Não é. É uma canção para que essa verdade ecoe. É isso aí. Porque isso, cara, vai ficar... O SMQ, pensa, o SMQ volume 1, ou seja, um exemplo só, né, do que a gente está comentando aqui. Mas esse álbum, A Sala do Banquete... Eles vão ficar aí, cara. A gente vai passar e isso vai ficar aí falando do que a gente viveu. Cê tá ligado? Muito bom, cara. Então, assim, é surreal, cara. É surreal. Essa é a seriedade que a gente tem que olhar, especificamente, né? Volto a dizer, o ponto que a gente está falando aqui, mas é a seriedade que a igreja, né, que nós cristãos devemos ter com relação à arte. Sim. Né? Porque a gente vive hoje um problema cultural, na minha opinião, ok? No país. E... eu acho que a gente tem que se ater a esses detalhes, sabe, cara? A gente tem que se reciclar. Então tem gente que pergunta, como você mencionou, tem gente que pergunta, cara, você é tão diferente, você é diferentão, né? Por que isso? Cara, eu não sou diferente. A única questão é que eu busco, né, eu busco em fontes. É verdade, é porque você está acostumado consigo mesmo desde que você nasceu. Mas a gente olha e fala, ele é diferente. Mas ele tem a mesma opinião dele. A gente... Ai, calma aí, velho. Calma aí, velho. Então, pô, peraí. E seu pai é assim também, né, cara? Ô, velho, olha só. Seu pai é figuraça também. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu li num livro que é bem popular, né? Mas é o Roube como Artista. Tem ali uma frase que é excepcional, que ele diz. Quando você rouba uma pessoa, você comete plágio. Quando você rouba 200, você é autêntico, você é original. É isso aí. Né? Então é o seguinte, a gente tem que buscar em fonte, cara. Então, por exemplo, eu leio Camões, eu voltei a mergulhar Camões, lógico, eu tô em Portugal, então eu voltei a mergulhar em Camões ali, ler, e escrevi uma música que eu cito Camões. Que legal. Escrevi agora, recentemente, uma música que eu faço uma citação, eu cito Camões na música. Então, assim, cara, é fantástico. Por quê? Porque eu estou absorvendo. Então, a gente está lendo uma poesia, você está ali vendo uma revista de fotos antigas e você está ali mergulhando naquele contexto, você está absorvendo aquilo, cara. E nem é só, como tu falou, né, eu sou fotógrafa, só na minha referência, é em tudo, né? Tem uma pessoa que a gente viu uma vez, não lembro se era num TED Talks, ele falando que ele, para criar, ele via canais de televisão, canais assim super aleatórios. Eu não lembro também de vender boi, sabe? Porque ele vivia... A mente dele vai pegar tudo, vai fazer essa mistura e dali vai sair. Eu não lembro quem foi, mas lembro que ele falava exatamente isso. Cara, a melhor forma de eu me manter criativo, eu não lembro quem foi, mas lembro disso. Eu me nutri de coisas que não tem nada a ver com o que eu faço. Ok. Então, falou, e aí, quanto mais fora da caixinha eu tiver, mais repertório eu vou trazer para ser diferente. Ok. Né? Então, voltando a falar desse contexto, por exemplo, da igreja, onde eu vejo que
a gente pode enriquecer a música, né? A cena da música gospel. Eu volto a dizer, não me julgo diferente. Tipo assim, é diferente, beleza, você até me zoa, né? Que você tá acostumado contigo mesmo, André. Mas eu não me acho diferentão, o meu rolê é diferente. Eu não me acho, cara. E eu ainda digo mais, eu quero me relacionar. Eu quero me relacionar porque eu celebro. Eu celebro pessoas que fazem canções diferentes de mim, eu celebro, cara. Sabe? Canções do gospel, eu me refiro, ok? Sim. Eu celebro. Mas às vezes eu sinto que não é recíproco. Entendi. Sabe? Por que isso não é adoração? Né? Fica a pergunta. Acha que rola, o que eu faço? Você acha que rola um preconceito ou uma limitação do que é adoração, do que é worship, sei lá, alguma coisa assim? Sim, cara, existe um preconceito, existe um tabu aí. Existe um tabu. Né? E, na verdade, eu não trago culpa, né, para o cenário gospel. Eu acho que eu quero ressaltar aqui que eu não sou contra o gospel. Sabe? Eu não quero que o gospel acabe. Né? Graças a Deus pelo gospel, cara. Gospel, né, quer dizer ali no original, palavra de Deus, cara. É o gospel, é a música gospel. Mas eu voltando a falar agora dessas referências, a gente precisa ler coisas boas, a gente que tem responsabilidade de escrever, os salmos de Davi, cara, e as canções ali. Por quê? Porque ele absorveu, e tudo que você absorve, você derrama. Né? Então, por exemplo, voltando a falar do Gilberto Gil, ele absorve na literatura, mas onde ele derrama? Ele derrama naquilo que ele acredita. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, ele acredita naquilo ali. Sacou? Eu absorvo, eu leio as poesias, eu absorvo na literatura, né? E derramo aos pés de Cristo, porque ele é tudo, e eu acredito nisso. Então, eu na hora de colocar o meu coração para fora, aquela, como é que se fala? Desculpe, na hora de derramar o meu coração aos pés de Cristo, na hora de colocar, de repente, uma canção aos pés de Cristo, tudo aquilo que eu armazenei, tudo aquilo que eu guardei, óbvio, aquilo vem para fora. Sim, é natural. Acessou, né? E exato. Fora então, com a tua assinatura. São referências. Isso. Porque tudo é referência, cara. Não há nada novo debaixo do céu. Debaixo do céu. Então são referências. Perfeito. São referências. A única diferença é que a gente deve absorver, derramar aos pés de Cristo. Então isso que, na minha opinião, né, a gente precisa, e eu acredito nisso. Eu não pretendo criar nenhuma revolução no gospel. Eu não acho que eu sou diferente a ponto de defender Cristo, de criar revolução musical no gospel. Eu não quero isso, eu não acho isso, sabe? Mas eu acho que aos poucos a gente precisa se unir, né? Nós, assim, músicos independentes, né? Artistas cristãos com responsabilidade cristã, sabe? Tanto para a juventude quanto para a igreja como um todo, a gente precisa estar junto para a gente poder fazer isso acontecer, sabe? Para a gente poder aos poucos contribuir para que essa música, para que esse cenário enriqueça. A gente precisa olhar para trás e celebrar os que passaram, né? Celebrar os que estão aí, cara. Eu tive, graças a Deus, algumas oportunidades de estar com o senhor Ademar. E eu não fiz nada menos do que falar, por favor, senhor Ademar, eu só quero ouvir, não tenho nada para falar. Eu só quero ouvir. Sabe? É um herói, cara, que abriu um caminho. Ele é absurdo. E a gente tem que celebrar quem abriu o caminho, e a gente tem que celebrar o novo. Entende? A gente tem que celebrar o novo. Então, eu acho que respondendo a sua pergunta, se eu acredito que exista um preconceito, eu não sei se preconceito é a melhor palavra, mas há sim algumas restrições, sabe, cara? Existem algumas restrições. Uma coisa que me chateia muito é a desunião da galera, né? A desunião é uma desunião que você não vê fora, né? Você não vê pelos teatros, você não vê, né? Você tá ligado, você conhece muito bem, você sabe, você, Theo, tá muito ligado nisso. Mas dentro do cenário da música cristã, a gente vê, cara, tipo assim, cada um por si, você sabe? Faz o teu corre aí. Existem os guetos, né? Parece que existem os grupos. O submundo da parada. Sim. Sacou, cara? E eu ando, assim, eu quero contribuir, sabe, para a música cristã. Eu quero, em nome de Jesus, poder contribuir para a música cristã. A música, volto a dizer, sempre esteve presente, cantando os momentos, né, que a gente viveu, cantando tudo isso. Então, eu quero
em Jesus, cara, com responsabilidade nele, sabe? Com compromisso com a palavra, poder contribuir. E não vou fazer isso. Tem grandes artistas, cara. Eu tô tendo... inclusive, quero falar aqui, acabou de surgir uma grande playlist em algumas plataformas, em todas as plataformas, se eu não me engano. Já deve ter essa altura que você está vendo isso. Mas uma playlist no Deezer, no Spotify, no YouTube, mas uma playlist chamada Fita Cassete. Fita Cassete? Fita Cassete. Essa playlist, ela é uma playlist de bandas independentes, bandas que eu conheço, como, por exemplo, Noma, o Verbo em Carne, o maior clichê do mundo, que eu tive a oportunidade de conhecer esses meninos no Rock no Vale em 2019, um pouco antes de eu sair, de eu ir morar fora do Brasil. Conhecer os meninos, Caetano, o Marcelo Cissá, por exemplo. E essa playlist traz as obras desses camaradas. Né? Inclusive, as minhas músicas também estão ali. Que legal. E o que é isso? Isso é uma coletânea, uma junção de todos esses caras que têm feito isso com responsabilidade bíblica. Muito bom. Né? Então, você aí que ainda não fez isso, procura aí no seu aplicativo de música, Fita Cassete, a playlist, viu? E desfruta disso, porque são pessoas, são caras crentes, são caras sérios, são pessoas sérias, e a gente tem, enfim, se movido assim. A gente precisa estar junto, cara. A gente precisa estar junto, né? Sim, e volto a dizer, não é contra a cena gospel, ok? A minha música é gospel. Eu sou crente, cara. Sou crente, cara. Glória a Deus por isso, tá ligado? Mas, enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa estar junto para que isso aconteça, né, cara? Eu vou ficar muito feliz de poder olhar para trás assim daqui a um tempo e falar, poxa, sabe, abrimos um caminho, a gente está pensando, a gente está se reciclando, a gente está lendo coisas interessantes e profundas para a gente derramar aos pés daquele que merece toda honra e toda glória. Pô, não adianta chegar diante de Jesus e falar, pô, Jesus, qual é que é da parada? Entendeu? Qual é? Pô, Jesus, sacou? Pô. Nós somos imagem e semelhança do artista. Não vou oferecer qualquer coisa para ele. Sim. Se a gente vai falar de refino, se a gente vai falar dele que é o refino, eu não vou oferecer qualquer coisa para o meu Senhor, entendeu? Eu não vou falar, Jesus pode crer, qual é, né? Ou então uma coisa redundante, ou 3 palavras repetidas 1000 vezes, sabe? A gente vai devolver a beleza àquele que é a plenitude da beleza, né? Exato. Então não tem como tu ser raso com Deus, porque imagina, ele é um ser belo, né? Da plenitude dele. Aí você vai fazer uma coisa assim como tá falando, né? Pois por exemplo, porque isso é uma discussão antiga, né? É uma discussão antiga. A gente tem de um lado, a gente tem Van Gogh, ok? E a gente tem o Romero Brito. Sim. Então, por exemplo, Romero Brito não é artista? Ele é artista. Sim. Ele é um artista contemporâneo. Né? Eu tava lá em Miami, amarradão, vendo as obras dele em todos os lugares, assim, e com seu mérito. Mas a gente celebra o Romero Brito, mas a gente sabe contemplar o Van Gogh. A gente precisa contemplar. E assim, cara, a gente precisa, cara, saber a diferença entre os sabores, a gente precisa saber a diferença entre as texturas, a gente precisa conhecer. E a gente só conhece quando a gente mergulha, quando a gente se aprofunda, quando a gente absorve. E música por si só sempre foi uma ferramenta de extravasar, de botar pra fora e ao mesmo tempo de enaltecer, de celebrar, né, cara? A música por si só já tem esse poder de beleza, de junção, de união, né? Ainda mais... De cantar um tempo. Isso, pois é, isso aí, de marcar uma época. Ainda mais quando a gente tá falando do Criador, né? Que é a fonte de toda inspiração, de toda a criatividade. Cara, só nele, né? Só nele já existe inspiração infinita. Pois é. Né? Pois é. Fonte de tudo. Como que a gente limita isso? Pois é. Tem o Pão do Dia, eu canto, e toda inspiração só pode vir de ti, e ponto. Toda inspiração só poderia vir dele, cara. Sacou? Então a gente não pode colocar isso dentro de uma caixa e a gente se render ao mercado, né? E simplesmente cantar o que vende, né? Cantar o que circula, cantar o que
sacou? A gente o que se espera que se faça mais uma vez da mesma forma. Exatamente. Não foi à toa que ele derramou tantos multitalentos na gente, né? Toda essa capacidade que a gente tem de ter criado inúmeros instrumentos, né? Veio dele, então como é que a gente vai limitar o próprio Deus que criou todas essas coisas? Você falou uma coisa, assim, você levantou uma bola agora que eu quero falar sobre isso também. Eu amo a diversidade, cara. Eu amo, cara. A gente não é igual, mano. Uhum. A gente não tem que ser igual. É maravilhoso isso. A gente precisa estar unido no mesmo propósito. A gente precisa estar conectado, né, em Cristo. Mas a gente precisa ser diferente. É maravilhoso a gente ser diferente, cara. Sim. E é muito legal. Eu adoro isso, cara, quando a gente está num projeto falando sobre qualquer outra coisa e aquilo me gera estranheza. Quando me gera estranheza, eu já adoro. Porque eu falo assim, cara, peraí. Pô, foi estranho isso. Me deu um tapa essa parada. Uhum. Então eu vou, pô, Morena, fala de novo aí. Deixa eu ver isso aí de novo. Aí você vai me mostrar de novo. Fala, pô, peraí, ela me mostrou pela segunda vez. Caramba, ainda tá estranho. Mas, cara, já tá me surpreendendo. Já tá me surpreendendo. Então eu acho que a diversidade é isso. Nós somos diferentes a ponto da gente se surpreender. Perfeito. E aprender coisa nova com o outro. A gente não tem que ser igual. É um saco. Sacou, cara? Uhum. Eu, por exemplo, assim... Eu tenho um pouco de toque, né, com as coisas assim, com mesa de escritório, sei lá, no meu escritório eu vou colocando assim, mas eu acho a simetria um saco. Eu acho, cara. Sim. Tá ligado? Eu acho que a gente precisa se moldar, cara. Eu acho que o reino de Deus é isso, é uma trama. As pessoas não são passageiras, cara. As pessoas são eternas. Então a gente tá aqui num relacionamento, né? Eu fui morar, pô, quilômetros de distância, né? Milhares de quilômetros de distância, e agora a gente tá aqui conversando. Sacou? Uhum. Não, o reino de Deus não respeita a geografia, velho. O reino de Deus não tem compromisso com fronteira. Sim. Entendeu? Ele me trouxe até aqui pra casar com esse lindo, olha só. Isso aí, lá velho. do sul. Importei do sul. Olha isso, importado do sul. Não Jamais tem ia imaginar morar aqui se não fosse por Deus. A gente viver de fato. Eu sempre oro, eu falo assim, Deus, que eu seja uma peninha no teu vento e tu me sopra onde você quer. Minha vida não é mais minha. E aí eu vim parar aqui, conhecer esse lindo maravilhoso. Com essas coisas que só quem vive dessa forma... E vocês são iguais? Completamente iguais? Que não. Tudo? Tem muita coisa que a gente ficou chocado, né? Quando a gente muita coisa. E como os gostos mais... musicais... Eu não acredito que eu achei alguém maluco gosta dessa... Foi sim, muito legal isso. Isso facilita, né? Principalmente para a vida de um casal. Facilita bastante. Foi muito legal. Mas não são 100% iguais em tudo? Claro que não, graças a Deus. Né? Então, por exemplo, você não gosta de 100% das coisas que eu gosto. É fantástico. Isso é muito bom. Né? Então, assim, por exemplo, voltando a falar do cenário agora, da música gospel, ok? É como se a gente sentasse para fazer um projeto, vamos fazer um feat, Theo, e eu dissesse para você, cara, pô, isso daí não, mano, vem para cá e faz só o meu corre. Uhum. Então não há mais, as coisas não se fundem, sabe? A gente precisa, por quê? Quando a gente fizer literalmente uma fusão de algo, a gente vai cantar a verdade do que a gente está vivendo aqui nessa salinha, e a gente já experimentou isso, a verdade do que a gente está vivendo aqui nessa salinha, onde todo mundo é diferente, alguns têm algumas particularidades, né, em comum ali, mas a maioria das pessoas são diferentes, e a gente vai viver essa verdade aqui, e isso vai ser fantástico. Porque eu vou me surpreender, eu falo assim, caraca, mano, pô, isso veio do Theo, velho, pô, isso veio da Morena, que doideira, porque eu não faria isso desse jeito, caraca, que maneiro, sacou? Isso é uma mentira do diabo, cara, isso é uma coisa pra você andar sozinho. Pois é. É uma cilada. E você vê que quanto mais o homem se isola, mais descartável é o que o homem tem produzido, né? De um tempo para cá, o homem tem se isolado, tem feito tudo sozinho, do seu próprio jeito, usando no máximo uma inteligência artificial, e é cada vez mais descartável. Arte descartável, música descartável, quando era mais real, mais de verdade, mais visceral, durava mais, né? Mais visceral. Porque é de verdade, é humano, e aí as pessoas humanas se identificam, né? Exato. Dá para perceber quando é de verdade, né, cara? Dá para perceber, a verdade salta. Pois é. Tem um exemplo que eu sempre dou, que às vezes os meus exemplos são muito abstratos, mas tem um exemplo que eu normalmente dou que eu não considero tão abstrato assim, com relação à verdade, que talvez você já tenha ouvido, mas as pessoas que entram num mercado, por exemplo, na América, procurando um feijão para comprar, elas estão procurando por um feijão, ponto. E elas vão ali na prateleira, elas talvez perguntem, qual é a seção de feijão? E alguém aponta, a seção é aquela ali, seção número 3. Ele vai até lá e ele pega o feijão em lata. Ele põe ali, ele compra e leva para casa o feijão.
no fundo, o que ele persegue é aquele feijão, sabe? Escolhido no detalhe, aquele feijão separado em grãos, sabe? No fundo, ele nem sabe que isso existe. Ele não sabe que existe esse processo. Mas no fundo, onde eu quero chegar, no fundo mesmo, na raiz da parada, o que ele persegue é aquele feijão que levou 1 hora na panela de pressão, é aquele feijão que foi colhido, é aquele feijão de uma região específica, é aquele feijão chocolate que fica 1 hora na panela de pressão, feito, que é diferente daquele feijão em lata. Sim. Mas o feijão em lata é prático, tá ali, tá à mão, tá ao alcance. Entendeu qual é? Então, assim, no fundo o que as pessoas perseguem é a verdade. Só que o que tá fácil é o feijão em lata. Uhum. As coisas prontas, né? As coisas prontas. Não tem então, o mesmo sabor, não podemos aqui, é rejeitar. barato, é fácil, é rápido e vambora. Exato. É prático. Não podemos rejeitar o processo. Sabe, mas ele não sabe, nunca imaginou pela cabeça dele, nunca passou pela cabeça dele que esse feijão levava esse tempo para ser produzido todo assim, dessa maneira. Mas eu posso dizer que, no fundo, quando ele teve vontade de comer um feijão, ele no fundo queria comer aquele feijão ali. Sim. Mas ele não sabe que isso existe. Então, o que eu quero dizer hoje é que não é algo que eu posso apresentar. Você entende? Eu, Sami, que sozinho posso apresentar. Mas a gente precisa se unir, sabe? Nós precisamos nos unir, nós artistas, nós, sabe, homens e mulheres de Deus, a gente precisa se unir e apresentar algo genuíno, cara. Sacou? Fala, cara, isso foi genuíno, isso foi verdade, sabe? Que se dane a paleta, que se dane a Pantone, meu irmão. Sim. Que se dane, eu detesto a Pantone, cara. Sou inimigo da Pantone, velho, tá ligado? A cor do ano é essa, gente. Entendeu, cara? Mas quando você vai ministrar, você não estabelece a paleta dos músicos, não, eu não cara? estabeleço a paleta dos músicos, velho. Eu não tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí pro minimalismo nesse sentido de estar monocromático. Pô, sacou? Não que, problema nenhum quem faz não, viu, cara? Mas eu não tenho essa preocupação. Eu adoro uma fita no pedestal, velho. Uma fita isolante no pedestal. É maneiríssimo. Pra mim, a música só flui quando tem uma fita num pedestal. Sim, um cabo emendado. Um cabo emendado. Eu lembro que esse é um fato interessante. O Benny Maldonado, ele teve presente nas nossas produções. Na verdade, ele foi o produtor técnico, né, do primeiro material do Aurora. E eu lembro que no estúdio, a gente, em Caledônia, a gente tava com tudo pronto. Já tínhamos a canção, já tínhamos o arranjo. E a gente começou a gravar em multitrack, né? A gente começou a gravar por pista, a música. Começamos a gravar e gravamos e a gente foi ouvir, a gente foi fazer a audição. Cara, e a gente achou a música horrível. Tipo assim, cara, que isso, mano? Não pode ser, a gente achou a música não veio. Que doideira. Não veio. Aí o Benny, com toda a sua doçura... Beijo, Benny. O Benny, com toda a sua doçura, falou assim, cara... Vou falar uma parada pra vocês, velho. Essa música, ela não vai vir se vocês não tocarem ela juntos na sala, sabe? Com essa captação acontecendo ali. Cara, olha isso. Sem pista. Vocês vão ter que gravar essa música. Experiência, sensibilidade do cara, né? Não, demais. Pra perceber Benny isso, é absurdo, né? Cara. Benny é absurdo. Benny Maldonado é absurdo. Filho de quem é, né? A fruta não cai longe do pé, né? Pô, monstro. A fruta não cai longe do pé. Então ele falou, só vai vir se vier assim. A gente falou, pô, não é possível, Benny. Ele falou, tô falando. Eu falei, cara, então vamos fazer. Aí fizemos exatamente assim. Pegamos a sala, microfonamos tudo. Ele gastou ali as suas horas, né, microfonando do jeito que ele gosta. E muita fita no pedestal, cara. Fita isolante. Ele gosta. Entendeu? Pô, muito maneiro isso. E um monte de bacalhau, parada, pô, coisa linda. Adoro ver, mano. Vamos fazer música aqui? Eu gosto de ver, assim, aquelas paradas, pô. Caraca, troço pendurado, nada a ver. E bota essa cortina aqui pra tirar essa ressonância, pô, dessa batera aqui. Uma carteira na caixa da batera, um pano. Pô, adoro essas paradas, velho. E aí, preparou tudo. Cara, tocamos a música. Quando a gente foi ouvir a música, a gente falou, Benny, que isso, mano? Aí rolou de verdade. E curiosamente, você aí que de repente ouviu, né, a Aurora... Caledônia é a única música pra mim que se destaca nesse sentido, porque é a única música que eu considero viva, tipo, caraca, pulsante, porque ela foi gravada com todo mundo junto ali, com o pau quebrando a Vera. Que maneiro, cara. Isso não é uma regra, né? Não é dizer que você não deve gravar nunca em multissessão, em multipista, mas é a sensibilidade do cara de entender, cara, vocês vão ter que fazer isso aí juntos, né? Mas tudo ali no, sabe? Pô, bom demais, velho. Que maneiro, cara. Essa história de
uma das histórias de Caledônia. E como é que tá essa fase em Portugal, com um filhinho novo? Poxa, cara, eu tô feliz demais. A gente tá muito feliz. Mariana tá radiante de alegria. A gente... Há muito tempo que vocês queriam, né? Morar em Portugal. Sim. É um sonho muito antigo. Antes de ir para os Estados Unidos, você falou, cara, eu quero mesmo ir para Portugal, mas vou nos Estados Unidos passear, vou ver qual é. Se eu gostar, eu fico. Se não, eu vou para Portugal. Exato, cara. Eu sempre senti uma parada, assim, uma atração, né, pela cultura europeia, e já vem de origem familiar, óbvio, mas eu sempre fui atraído por essa questão histórica, pelos prédios góticos, pela arquitetura e tudo mais. Eu sempre gostei muito disso. E eu nunca tive curiosidade, né, nunca tive vontade de morar na América, né? Mas surgiu a oportunidade da gente ir para a América e viver e tal, e foi maravilhoso, foi glória a Deus por isso, né? Mas é um sonho muito antigo. Quando nós casamos, né, em 2008, a gente casou para a gente se mudar para Portugal. Olha. Caramba. Só que aí eu passei no processo seletivo do banco, e ali a gente acabou se envolvendo numa vida. A Mariana também conseguiu um bom emprego. E a gente foi se estruturando, construindo. E isso foi ficando para depois. Mas mesmo assim, a gente seguiu com a cidadania, né? A cidadania da União Europeia e tal, da parte dela. A gente sempre seguiu com isso. Por quê? Porque a gente já queria construir esse caminho. Né? Isso já bastante tempo à frente, né? Mas a gente já começou a construir esse caminho. E, cara, eu tô muito feliz de estar ali, porque... Legal, cara. A América é fantástica, né? A gente tem muita gratidão pela América, pelo tempo nos Estados Unidos, né? Eu digo fora do Brasil, né? Claro. Mas é diferente pra gente, assim, sabe? É muita pessoa, sabe? Mas eu amo a cultura, eu amo a maneira de ver o mundo, né? Daquelas pessoas. Ali a maioria das pessoas realmente dão valor ao que tem valor, sabe? Sim. Não há aquele consumo excessivo, né? Aquela coisa toda muito louca. Eu, por exemplo, acho o fim do mundo eu acho o fim do mundo você depender de um carro para comprar um pão. Sim. Eu quero ir a pé. Eu também. Né? E quando eu quiser pegar o carro, se eu quiser, eu pego. Então, eu tenho uma Mercedes 1991. Linda. Obrigado. Linda, cara. Mercedes 1991. É a primeira vez que eu tenho um carro quitado na vida. Eu já tive até Mustang, mas é a primeira vez que eu tenho um carro quitado. Muito bom. E, cara, maneiro, com 40 anos eu tive um carro quitado. Pô, obrigado, Jesus. Venceu, hein, cara? Enfim, e essa liberdade, essa coisa da Europa, de na esquina da minha casa eu ter uma condução para qualquer lugar da Europa que eu quiser, para qualquer país da Europa que eu quiser, eu acho fantástico, né? Acho muito legal. É tudo muito fácil, muito simples. As pessoas são muito conscientes, né? Em relação a consumo. As pessoas são enfim. E a gente está tendo ali, arredondando um ano, né? A gente está fazendo ali um ano, absorvendo essa cultura. E tem sido incrível, cara. E com a chegada do Levi também. Pô, maravilhoso. Que, ali, o bebezinho, tá todo mundo curtindo. Meus pais estão nesse momento aí curtindo ele agora. Que maneiro. Chegou também para os dois, né? A Laura e o Levi. Que coisa linda. Que tempo fantástico tem sido, cara. Eu e Mariana, a gente está em êxtase. E eu precisava desse tempo, né? No ano passado, o ano passado foi um tempo difícil, muito difícil para mim, para minha família, mas nós vivemos isso, foi importante também, mas a gente tem aprendido muito com esse tempo a respirar, sacou? Para respirar para dentro, sei lá como é que se fala, como se fosse isso, né? Mas de olhar para dentro, cara, de olhar para dentro, encontrar algumas coisas, lembrar de algumas promessas, absorver cultura, sabe? Levantar os olhos assim para outro lugar. Maneiro. Tem sido um momento incrível, cara. Glória a Jesus por isso. E eu posso dizer para você que nós continuamos aprendendo a depender do Senhor, cara. Melhor coisa do mundo. Continuamos aprendendo a depender do Senhor, cara. E esse período que você vai ficar um mês aqui pelo Brasil, o que a galera pode esperar do Samick
Eu tenho uma coisa pra falar. Quando eu vi o Samick tocando lá na Lume, lá em São Gonçalo, gente, eu achei que ele fosse cair umas 10 vezes. Mas a irreverência é provável que aconteça. A irreverência dele é muito legal. Ele toca sentindo a música, né? É uma doideira, né? Eu peço desculpa. E tinha um tapete e ele ia se embolando e com um fio. Velho, mas deixa embolar, deixa embolar. Pô, os shows do Aurora, cara, a maravilha era essa, né? Tipo assim, tropeçar em cabo, chutava cabo e perdia a baqueta, mas a gente tava ali, pô, curtindo, apreciando aquele momento ali, cara. Muito bom. É estética zero, né? É isso, pô. Tem que curtir o que tá rolando, mataram deixar fluir, né? Cadê a estética? Mataram. E vai rolar nesses dias aí músicas do SMQ, volume 1, música de Aurora, outras músicas. O que a galera pode esperar desse um mês aí, desse corre seu por aqui, cara? Então, o que esperar? Ou nem você sabe exatamente? Não, existe todo um planejamento. Essa tour é uma tour solo, né? E tem muitas surpresas legais. Eu tô trazendo... eu posso falar que é algo novo, mas eu tenho voltado... Algo me pegou muito em Portugal. Algo me pegou muito nessa temporada lá, que foi o violão de nylon, cara. Sério? O violão de nylon me abraçou de novo de uma maneira assim que eu falei, cara, eu tô apaixonado. Brasilidade em Portugal. Eu tô encantado por isso aqui. Pois é, que viagem. Aí tem pô, eu falei, cara, eu vou... Então, acabou que as coisas que, não o SMQ Volume 1 especificamente, mas as coisas que eu comecei a produzir dali pra frente, elas vão girar, já tô até dando spoiler, nem deveria, mas elas vão girar em torno desse eixo, desse violão de nylon, né? É um projeto que vai vir à frente. Então, essa tour especificamente, eu faço solo, né? Tem muita surpresa legal, vai ser bom demais nesse sentido. Porque solo, mas ouvindo o Sam, que o solo não quer dizer que é você violão e microfone. Não, porque eu te conheço. Tem surpresa, vai ter uns parafernálias aí. Tem parafernálias. Tem fita isolante fazendo... Enfim, sim, vai ter música do álbum, né? E vai ter muita música de adoração pra igreja também, legal. Porque esse momento vertical da igreja, né, é algo fantástico e a gente nunca pode abrir mão disso. Então são canções de adoração, né, e a gente a expectativa é que a gente mova junto, né, e que a gente aprecie da presença do Senhor, né, e cara, vai ser fantástico. Eu tô com o coração assim com muita expectativa, muita expectativa. Eu estive aqui em novembro, né, no Brasil, ministrando, ministramos aqui, foi maravilhoso. Ministramos também em outros lugares e foi incrível, cara. Eu precisava daquele tempo ali, foi muito importante. E, cara, agora a expectativa é maior ainda, mano, assim, do que vai rolar, sabe? Então, dia 14 vai rolar aqui, na Lume de Niterói, às 10 horas da manhã. Samick vai estar aqui. E eu tô animado pra ouvir isso aí, cara. Vai ser bom, cara. Pô, cara, vai ser bom. E uma coisa que eu acho que eu não te falei, mas esse microfone, ele tem um esquema, cara. Ele tem um esquema que é o seguinte. Quero que você imagine o que você disser agora, nesse momento. Todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas e eras, passado, presente, futuro, todo mundo vai ouvir o que você disser agora nesse microfone. Só que como nada é perfeito, tem uma questão. É que você só pode dizer uma única coisa, cara. O que você tem pra falar, Samick? Uma única palavra? Uma única coisa. Pode ser uma frase, uma ideia, mas só pode dizer uma única coisa pra que todo mundo ouça. O que você tem pra falar? Foque no relacionamento. Relacionamento. Muito bom, cara. Relacionamento. Sozinho não dá, né, irmão? Não. A minha vida, ela tem que girar em torno disso, cara. Relacionamento. Relacionamento para com os outros e relacionamento para com Cristo. E se eu não me submeto, se eu não me relaciono, eu não entendi nada de evangelho, eu não entendi nada do reino de Deus, porque a gente viu o que viu e a gente sabe o que sabe com relação à vinda de Cristo. Se o Deus Todo-Poderoso cedeu o único Filho por relacionamento, e eu não me relaciono, eu não me submeto, e eu não aprendo, e eu não perdoo, e eu não aprendo a lidar com a adversidade, sabe? E eu não entendi absolutamente nada.
eu não entendi absolutamente nada. Então eu, Sammy, preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso, cara. Então esse momento eu tenho, graças a Deus, o meu coração leve nesse sentido, sabe? Em me expor, sabe, cara? Em me expor e aprender. A gente não vai agradar o tempo inteiro, a gente não vai, eu quero dizer, né? A gente vai errar, mas a gente precisa, cara, se relacionar. A gente precisa se relacionar. Eu acho que a igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar junta, sabe? Os pastores têm que estar misturados, cara. Os líderes têm que estar misturados. A igreja tem que estar vivendo o derramar, e não é só para aquela bandeira em específico. O Senhor está fazendo algo em diversos lugares, cara. O Senhor não está fazendo algo única, exclusivamente através de mim. Ele está fazendo algo, sabe? Ele pulverizou a graça, meu irmão. Uhum. Sabe? E a gente precisa se relacionar. Então, se eu tivesse que dizer uma palavra, eu acho que o eixo de tudo isso, o eixo de toda a história, cara, o eixo do Éden, o eixo da vinda de Cristo, o eixo, sabe, o eixo é o relacionamento. É o relacionamento, cara. Muito bom, cara. Muito é bom. isso. Muito é assim bom, que eu vejo. Muito bom. Pô, Sammy, obrigado, cara. Pô, obrigado vocês, Feliz, cara. Que curtiu? Coisa linda. Se divertiu? Muito adorei, obrigada. Ah, valeu demais. Cara, que maneiro. Obrigado, cara. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Você fala o seguinte, tenho certeza que você gostou desse papo, então já larga um like aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá dando mole, já se inscreve e ativa a notificação pra você ficar sabendo dos vídeos novos que acontecem por aqui. E comenta quem mais você quer ver nessa mesa aqui, quem que você quer que a gente convide pra trocar uma ideia com a gente. Manda esse vídeo pra alguém, porque se você foi abençoado, não deixa parar em você não. Pulveriza isso aqui, tá? Obrigado. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, Deus é bom. Valeu. Bora, valeu.